Olá, pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana e nós vamos falar do famigerado caso da Operação Harém. Nós temos aqui Rodrigo Otávio Cotard e ele é acusado de preparar jovens no Brasil exatamente para encaminhá-las ao exterior. E nesse contexto, disse que ele o fazia para exploração sexual e tráfico de mulheres. E é interessante porque diz que, segundo as investigações, o valor da menina teria acréscimo desde que ela fosse Miss ou tivesse qualquer título que a colocasse numa condição um pouco melhor das demais. E a partir daí entram várias pessoas compondo o esquema, pessoas em Portugal, pessoas no Paraguai, e chega-se então à perspectiva desse tráfico internacional de pessoas com a finalidade de exploração sexual. Bom, mas o importante nesse contexto é nós observarmos características e pontos que podem levar a um debate. A primeira grande observação que se faz é que a reportagem do Fantástico menciona que isso era um esquema voltado aos Estados Unidos, Oriente Médio, Austrália, Singapura, China, Nova Zelândia e Bolívia. Mas olha só, quais são os crimes, então, que nós teríamos que trabalhar neste contexto? O primeiro deles, tráfico de mulheres para fim de exploração sexual. Depois, favorecimento à prostituição. E depois, falsidade ideológica. Nós estamos basicamente batendo em 3 artigos. 149A do Código Penal, o 244A do ECA e também, quando você fala em falsidade ideológica, o 299 também do Código Penal. Agora, olha só que interessante. Nós já tivemos uma reviravolta no começo de semana, quando então a 5ª turma do TRF Terceira Região resolve conceder um HC em liminar, colocando o Rodrigo em liberdade. E olha que interessante o posicionamento do desembargador. Ele diz o seguinte, olha, a quebra do sigilo ocorre em outubro de 2017 e em julho de 2019. A prisão preventiva é decretada em abril de 2021. Portanto, não guarda nexo uma coisa e outra. E se não guarda nexo, não podemos também deixá-lo preso. E ele vai além, ele diz o seguinte, olha, o contexto da exploração sexual a que se impõe ao acusado pressupõe violência, grave ameaça, coação, fraude e também abuso. Mas até aqui tudo indica que as mulheres agiam com consentimento. Elas sabiam o que fariam e agiam consentindo com a viagem. Não existe notícia de privação da liberdade dessas mulheres. As notícias que chegam é que as mulheres reclamam das condições em que a prostituição era exercida lá fora. E também reclamam que, quando queriam voltar, eles não custeavam a passagem de retorno. Vamos lá? Vou tomar a liberdade de ler o conceito de prostituição para vocês. Vamos lá. Prostituição é o comércio habitual do próprio corpo, exercido por qualquer pessoa, seja homem ou mulher, em que estes prestem a satisfação sexual de determinado número de pessoas em troca de pagamento não somente monetário, mas também por meio de bens e serviços. Diz aqui, comércio habitual, portanto tem que ser reiterado. E olha que interessante, nós estamos falando de prostituição. O que talvez vocês não tenham levado em consideração é que no ano de 2002, prostituição se transformou em profissão. Uma profissão sindicalizada e automaticamente, se é sindicalizada, óbvio, nós temos a proteção do Ministério do Trabalho. E não contente com isso, contribuição previdenciária, aposentadoria, auxílio-doença, tudo isso vem junto com este reconhecimento. Então, nós estamos falando de uma profissão.
Óbvio, né? Se é profissão, a conotação é que qualquer pessoa maior de 18 anos que resolva exercer a prostituição, seja internamente ou externamente, exerce uma profissão. Aquele que ajuda no exercício da profissão, óbvio, não comete crime. A não ser, e olha só o que o desembargador colocou, preste bem atenção, vamos voltar ao HC. Ele diz textualmente o seguinte, olha só, não há notícias de que as mulheres tiveram a sua liberdade cerceada no exterior. Não existe o que ele chama de violência, grave ameaça, coação, fraude ou abuso. Todas elas saíram sabendo o que fariam. E se sabiam, obviamente nós temos aqui um facilitador de uma profissão. É bem diferente se eu viro para você e falo, não, as meninas foram recrutadas no interior do estado e nesse interior foram trazidas à capital. Na capital foram mantidas por 2, 3 meses num determinado local, sendo obrigadas ao comércio carnal. E a partir daí foram postas em aviões que chegaram aos seus destinos e foram-lhe retirados os passaportes, ou elas foram mantidas em determinado local mediante o uso de força. Aqui sim está configurado o crime, mas desde que a pessoa tenha a intenção de sair, obviamente eu não conseguiria, neste momento, caracterizar o que seria a exploração sexual. Mas olha só, o tráfico de pessoas, vamos falar dele. O artigo 149A, ele é claro em dizer o seguinte, olha, consiste em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de exploração sexual. Se isso não acontecer, infelizmente a caracterização do 149, ela está totalmente fora de questão. E não se fosse o suficiente nós falarmos do 149, é obrigatório hoje conjugar o 149 com o artigo 3º da Convenção de Palermo, que diz exatamente o seguinte, olha, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento dessas pessoas, recorrendo à ameaça, o uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração sexual, então seria punido com a característica de tráfico de pessoas. Nós não conseguimos identificar nenhuma coisa nem outra, ao menos na reportagem que se põe. E é claro que ali foi veiculado pelo Fantástico que existiam meninas, e essas meninas também eram agenciadas. Então, o nosso grande problema, primeiro, lembrem-se do dia 23 de setembro, Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres. Lembrem do Disque 100 e também do 180. São canais diretos para que você possa denunciar. Mas, acima de tudo, preste muita atenção se a pessoa que está com você, ela está sendo direcionada ao cerceamento da sua liberdade, se ela está sendo obrigada ao comércio carnal, ou se isso é uma opção. E em sendo uma opção, obviamente, nós não estamos falando, em hipótese alguma, de tráfico de pessoas ou tráfico de mulheres para finalidade de exploração sexual. Essas são as notícias da semana, espero que tenham gostado. Vamos prestar atenção no desenrolar dessa história. Curtam nossas páginas, se inscrevam e sugiram os temas. Nós estamos aqui exatamente para isso. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.